Plantão Vital, o podcast para você ficar em dia com a sua saúde. Ortopedia, nutrição e enfermagem para além do consultório. Aqui você vai ter acesso a informações confiáveis que impactam a sua qualidade de vida. Plantão Vital, sua saúde sempre em pauta. Olá pessoal, eu sou o Gélis Bordoni, sou ortopedista, trabalho na área do pé e tornozelo e estamos aqui mais uma vez no Plantão Vital, que cuida da nossa saúde, que lembra da nossa qualidade de vida. E hoje vamos trazer um tema muito interessante, que é sobre a cicatrização. Mas antes de falar sobre a cicatrização de feridas, ativem o sininho, marquem a gente, sigam o nosso perfil, o perfil de cada um de nós que está aí na descrição. E vamos em mais um podcast. E para nós começarmos hoje falando sobre a cicatrização de feridas, vamos conversar com a Bianca. Bianca, conta pra gente quais são as etapas do processo de cicatrização de feridas. Joia! Nada melhor do que começar aí, né? Falando do processo de cicatrização e a gente falar dessas etapas do processo de cicatrização. Bom, tem uma controvérsia na literatura que fala, né, alguns autores falam de 3 etapas, de 4 etapas, mas eu vou falar para vocês de uma literatura atualizada, do Tratado de Feridas, que é de 2022 e que ele fala pra gente de 3 processos de cicatrização. Então, toda ferida ela vai passar por esses 3 processos, algumas vão demorar mais, outras vão demorar menos, que são as etapas. A primeira, o processo inflamatório, que é onde tem aquela vermelhidão, é onde machucou, ficou vermelho, as pessoas costumam a confundir com a infecção, e a gente precisa de falar dessa diferença aí, inflamação e infecção. A infecção, ela tem os agentes patógenos que estão ali, as bactérias, por exemplo, né, que estão trazendo essa infecção, e a inflamação não. A inflamação é um processo natural que a lesão precisa passar. Inclusive no tratamento aí, quando a lesão está muito estagnada, a gente faz remodelamento de bordas e faz uma agudização nela para ela passar pelo processo inflamatório e voltar a trabalhar ali as bordinhas para cicatrização. Então, esse processo ele dura aí geralmente 2 a 5 dias, uma lesão aí que vai evoluir num tempo hábil normal. O segundo é a fase proliferativa, é uma fase que vai ter uma substituição nova de vasos sanguíneos, vai ter essa troca para continuar esse processo aí. E a terceira é a fase de remodelação, que vai ter essa troca do colágeno 3 para o colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente. Vai ter aquela alteração da cor da lesão, que a lesão que fica avermelhada, ela vai ficando um pouco mais branca, que já é o processo natural de cicatrização, né? E o tecido fica mais resistente. Ele não fica resistente como o original, né? Sem a lesão, mas já fica aí a formação de um tecido mais resistente. Bacana. Eu imagino que para essa cicatrização toda aí deve precisar de nutrientes, né? Helena, Muito. Fala pra gente aí, como que a alimentação pode interferir nesse processo de cicatrização e quais nutrientes aí vão interferir, vão ter uma ajuda nesse processo de cicatrização? Com certeza, a nutrição desse indivíduo, né, em processos de cicatrização é importante. E também a questão de quais são esses nutrientes. Então, a gente pega, por exemplo, arginina, prolina, que já são essenciais para a produção de colágeno. Então, para ter esse avanço na finalização dessa ferida, né, dessa cicatrização. E a gente pega as vitaminas, que está muito ligada à ação antioxidante também, que ajuda e acelera esse processo, que são vitaminas A, D, E e C. Então, assim, a gente pode usufruir da alimentação para isso, né? Então, nem sempre também é necessário suplementar. Então, a gente avalia esse paciente. Eu quero falar dessa questão que nem sempre a gente precisa suplementar, porque virou um modismo tomar de tudo a todo custo e a toda hora, né? Suplementar o extremo. Não vai resolver, porque você precisa de um organismo, um metabolismo funcionante para você conseguir absorver. Então, a gente precisa analisar esse paciente como um todo e, se necessário, e dependendo também do grau, né, que precisa cicatrizar, de como está, né, esse processo, a gente complementa, sim, além da alimentação ali
ricas em minerais e vitaminas como frutas, verduras, os cereais, né, as castanhas também, o ovo, né, a questão da proteína muito importante nesse processo. A gente precisa bater uma média da proteína indicada para cada indivíduo. E eu vou trazer, assim, os últimos estudos, tá falando muito, enaltecendo muito a vitamina D, tá? E aí todo mundo compra e toma, mas será que você está absorvendo isso? Será que você está fazendo os seus 20 minutos de sol, que é essencial para potencializar essa absorção dessas vitaminas? Então, assim, é importante, a gente tem uma gama de nutrientes que ajudam e que nem sempre a gente precisa comprar e tomar, a gente tem tudo no alimento e quando necessário a gente adiciona, né? Complementa. O suplemento, ele é um complemento da sua alimentação, que ela tem que estar alinhada nesse processo que a Bianca falou. E com certeza, não só 5 dias. Não só quando cicatriza e fica Durante o sequinho. processo, né? Então, assim, você precisa manter esses nutrientes para exatamente ter essa saúde, essa revitalização adequada como um todo, não só ali só no período de cicatrização. Com certeza. Perfeito, muito, muito bacana. Isso é interessante, essa parte nutricional. É um último congresso que eu fui te falando das questões nutricionais, inclusive para o pré-operatório. Isso. Preparo do paciente. Não só vamos dizer assim, o rígido, né? A pessoa que não tem problema de saúde, que estão controlados, mas o paciente que é de alto risco, né? Porque às vezes ele tem próprio diabetes e tudo. Você preparar ele nutricionalmente para depois você agendar a cirurgia eletiva, né? A cirurgia marcada para ele. Se quando, no caso, for uma cirurgia que é programada, que vocês, eu acredito, fazem mais dessa forma, a gente consegue nutrir esse paciente antes para ele ter um pós-operatório de uma cicatrização muito mais potente. E os resultados extraordinários, assim, são muito diferentes. Eu passei por um processo cirúrgico de uma cirurgia letiva agendada recente. E aí eles agendaram comigo, acompanhei com a nutricionista o processo pré-operatório, Faz tudo. peri, pós, tudo acompanhado. É muito potente o poder desse nutriente em todos os processos, principalmente também cicatrização. Sim, E é interessante, assim, porque a pessoa às vezes ela vai falar assim, não, mas eu como bem, eu como de tudo. Mas assim, a gente vê que existe, por exemplo, obeso desnutrido. exatamente. Exatamente. E, assim, as pessoas não pensam, não, mas existe o obeso Com desnutrido. certeza. Que ele só come calorias, né, e não tem... Calorias vazias, exatamente. Isso. Esses assim, que não tem, não tem valor agregado de vitaminas, minerais, proteínas necessárias. Cada um de nós, igual que nós estamos nós 4, cada um de nós temos demandas essenciais diferentes que precisam ser avaliadas e calculadas. Então, não é só sair tomando vitamina D. A vitamina E está muito em alta também, a questão do poder regenerativo dela. A indústria está caindo em cima disso, mas tem que saber usar. Tem que saber usar. Cada elemento tem que saber usar e na hora também serve. Perfeito, perfeito. A gente falou bastante aqui nessa parte de prevenção, né? Até um pouco tratando aí, né, para melhorar. Mas agora, Bianca, eu gostaria, vamos falar, tirando essa parte nutricional aí, tirando não, né? Indo além dela, né? O que a gente consegue de avaliação, assim, de fatores mesmo que estão relacionados com a parada da cicatrização, né? Interrupção dela, ou que retardam mesmo a cicatrização? A gente tem muitos fatores, Gélis, muitos fatores mesmo. Eu vou falar de alguns para vocês assim, mas assim, não se limita a eles. A gente tem o fator idade, os pacientes mais velhos, né? Quanto mais velho, redução do metabolismo, e a gente tem aí a questão hormonal, principalmente as mulheres. Tem uma alteração hormonal, isso tudo impacta no processo de cicatrização. A gente tem o diabetes, que nós já falamos em episódios anteriores, né? Já batemos na tecla. Se não assistiu, volta e para assistir. Porque a gente falou bastante dessa questão do diabetes, né? Esse depósito de glicemia nos vasos sanguíneos, isso tudo vai prejudicar a cicatrização. A gente tem as infecções. As infecções, elas, né? A deposição ali dos agentes patógenos, eles vão dificultar esse processo de cicatrização.
A gente tem a hipóxia, que a gente também falou nos episódios anteriores, que é a questão da circulação. Né? A gente precisa de um fluxo sanguíneo oxigenado para levar aporte, né, suficiente nesses vasos para ocorrer a cicatrização de forma adequada. Estresse, gente, liberação de cortisol, a gente sabe que prejudica demais. Então, pessoas estressadas, o mundo que a gente vive hoje aí, né, sendo sugado por essa rotina agitada, liberação de cortisol e estresse tem, né, afeta muito a cicatrização, o processo de cicatrização. Então, assim, às vezes a pessoa até passa por uma cirurgia letiva, mas esses fatores todos, às vezes trabalha muito, fica parado, fica estressado, às vezes fica preocupado com a rotina. Então, assim, isso tudo vai afetar no processo de cicatrização. O uso de medicamentos, a gente tem medicamentos como imunossupressores que vão afetar o processo de cicatrização, então precisa de acompanhamento de um profissional que vai avaliar as medicações que o paciente faz o uso contínuo, né? Para poder ver se vai afetar na cicatrização. Tabagismo, a gente sabe, né, que tem a vasoconstrição que é feita aí pela nicotina, então os vasos ficam aí obstruídos e aí não tem como levar o aporte de oxigênio necessário, que vai comprometer. Obesidade, a ingestão de calorias vazias, como a Helena falou, a ingestão de alimentos errados, vasoconstrição de vaso, então vai prejudicar muito também. Desidratação, a gente sabe que a água é fundamental, né? Hoje em dia aí, a gente falava muito em 2 litros de água diária, hoje em dia a gente já tem falado de 3. Então, assim, tem que fazer o cálculo certinho, com peso, hidratação adequada. E o alcoolismo, gente, que o álcool, ele é fundamental para interferir nesse processo de cicatrização aí. O álcool, para ser metabolizado, ele gasta muita vitamina B12, que é fundamental para o processo de cicatrização também. Então, se para metabolizar ele vai roubar toda essa vitamina B12, o processo de cicatrização também fica comprometido. Então, assim, esses são, acho que eu falei uns 10 aí, fatores. Então, assim, tem muitos outros, não se limita a eles, mas são muitos fatores que afetam. E aí vem a importância de estar acompanhando com um profissional especializado. Muito bem, Bianca. Acho que um fator, talvez, que você não falou e que eu acho que pode interferir, que a gente vê na prática, é a infecção nessa cicatriz, né, nessa ferida. Fala pra gente aí, Helena, o que você acha que, assim, que essa infecção pode afetar na cicatrização? Eu acho que afeta, a Bianca falou muito bem desses fatores limitantes, atrasa todo um processo, a infecção ela atrasa esse processo, porque você tem que tratar o agente, né, que está causando essa infecção para retomar o processo praticamente de cicatrização. Mas puxando para o meu lado, a partir do momento em que você tem o processo infeccioso, a gente entra muito em pauta a questão imune. Como está esse metabolismo, essa imunidade dessa pessoa, né? Se ela está dando conta, né? Será que está sendo suficiente? Essa imunidade está baixa? São infecções recorrentes ou não? Então, puxando para o meu lado, você está com a imunidade boa, saudável, com todos os nutrientes disponíveis para qualquer episódio que esse corpo possa passar, inclusive infecções, é importante. Então, esse processo de estar com a imunidade excelente, ele vai impactar nessa questão mesmo infecciosa, porque o seu corpo ele vai demandar para corrigir esse processo infeccioso, para depois dar atenção para essa cicatrização, e o processo vai ficando mais longo. Tem a liberação das toxinas. Agravando, porque tem todo um processo das toxinas, dos processos também de nutriente, que a demanda triplica para esse processo acontecer. Então, com certeza, assim, você tá com esse processo infeccioso dentro, é muito pior. E às vezes uma ferida aguda, ela vai se tornar crônica. Porque vai se passando da infecção. E os dias que já era para ter se resolvido, os nutrientes necessários já começam a ficar escassos no nosso organismo. Então, é muito importante saber, igual você falou, né, desses inúmeros processos que pioram e retardam o processo de cicatrização, e também a importância do autocuidado, nessa questão da imunidade, da ingestão correta de nutrientes, porque a gente tem estoque, e esse estoque pode acabar, né? E aí, a partir do momento em que você utiliza todo o seu estoque de nutrientes, vitaminas e minerais, proteína, né? Então, pacientes, por exemplo, hospitalizados, eles pegam primeiro o que acontece?
proteína. Eles perdem toda a sua reserva proteica, porque está demandando muito o processo infeccioso. Então, a gente precisa avaliar o todo desse paciente para que a gente não para que a gente não utilize toda a reserva desse corpo para não debilitar tanto esse paciente. Eu acho que essa pergunta ela é delicada porque ela se estende muito. A gente pode ficar aqui falando até amanhã de processos infecciosos e até amanhã de processos imunes também. Então, eu acho que juntando os dois é você pensar que você não é uma reserva infinita de nutrientes e minerais, assim. E que você precisa, sim, se preocupar com a sua imunidade para que todos os seus processos, inclusive de cicatrização, ele corra como precisa acontecer em tempo também, senão agrava, né? Eu quero só deixar um adendo aqui, principalmente o pessoal que está ouvindo a gente, antibiótico não é vitamina. Por favor. Então, assim, é muito comum ouvir isso, assim, eu quero uma bezetacil para tratar a minha ferida, porque aí é ela que vai cicatrizar. Ou então, uma rifocina, um nebacetim. As pessoas associaram isso como um creme cicatrizante, mas na verdade são antibióticos que servem para matar a bactéria, Principalmente que podem estar causando um processo infeccioso. Chega e... Então, assim, esse tratamento tem que ser conduzido por profissionais habilitados, né, competentes, né? E o pessoal às vezes compra isso, assim, na esquina, né, e não é o adequado. Verdade. Comprar fácil, mas não. O que vai conseguir com isso é a resistência bacteriana, que a gente vê hoje. É verdade, é verdade. O paciente sempre pergunta, mas você não acha que precisa de um antibiótico? Porque tem essa cultura, né? Essa cultura medicamentosa. Um antibiótico para secar a ferida. Exato. Muita atenção para quem está ouvindo. Se automedica também não é indicado. A gente tá aqui para jogar aberto mesmo. Conscientizar, né? E trazer, assim, coisas que a gente faz, coisa que você tá fazendo em casa, para você repensar também que rumo que você tá tratando o seu corpo, seu metabolismo, seu sistema. Então, eu acho tudo importante estar falando mesmo, assim, como você ressaltou. O Felipe, tô vislumbrado aqui com conhecimento aqui, ainda dando uma aula aqui pra gente, a Helena e a Bianca aqui, hein? Tô aprendendo muito. Olha só, tô aqui, ó, tô até o olho nem pisca aqui, ó. Falando ainda, né, mais ainda um pouco sobre esse processo, né, de cicatrização e tudo, Bianca, eu gostaria que você falasse pra gente, assim, o que você observa, assim, tem algum sinal, algum sintoma que a gente observa que, ó, essa ferida tá demorando demais, né, não tá cicatrizando muito bem, ou tá estagnado, né, assim, e também, assim, quando que eu devo procurar o especialista? No caso, você, conta pra gente. Então, Gélis, também tem controvérsia na literatura, né, de quando uma ferida se torna crônica, que é uma das, né, sinais de que você precisa de procurar um especialista. A ferida não cicatrizou, passou de 4, 6 semanas, não tá vendo que tá metendo melhor, não tá cicatrizando, é hora de acender a luzinha vermelha e procurar um especialista. Mas tem alguns sinais que a gente consegue observar sem pensar em tempo, quando eu devo procurar o especialista para tratar a lesão. A lesão está muito vermelha. Como eu falei, o processo inflamatório vai ficar vermelho. Vai ter aquela vermelhidão que faz parte da inflamação, que é normal da lesão. Está muito vermelha, está vendo que a vermelhidão está se espalhando ao redor ali de onde é a lesão, é hora de procurar um profissional especialista. O pus, né, que é aquela secreção amarelada, às vezes esverdeada, quando ela tem a infecção, como o Felipe perguntou. Então, assim, também é hora de procurar. O odor, gente, o odor ele fica característico, ele muda. O paciente começa a sentir, os familiares, as pessoas cuidadoras que ficam próximos, eles começam a perceber que a lesão tá, né, com um cheiro desagradável, que tá diferente do que tava. Começa a se formar crostas, às vezes, em volta da lesão. Essas crostas, elas precisam, às vezes, ser retiradas com bisturi, mecanicamente, no consultório. Só o profissional especialista vai saber tirar. Às vezes, a necrose, como a gente já falou em episódios anteriores, principalmente pacientes diabéticos, se apresentar, né, pedaços da lesão escurecidas, pretas mesmo, às vezes roxas, precisa de uma atenção especial. Ressecamento excessivo ou umidade excessiva. A lesão está muito seca. Geralmente, quando a lesão está muito seca, eu recebo paciente no consultório que fala para mim assim, ela repuxou a noite inteira.
Ele Isso não já é tá um muito sinal. seca. É um sinal. Precisa de Talvez. especialista, porque para cicatrizar, a lesão precisa de meio úmido. A gente vai falar disso depois, né? E assim, se o meio tiver muito ressecado, não vai cicatrizar. Mas da mesma forma, o exudato, essa umidade, esse molhado da ferida, precisa ser gerenciado quando está em excesso. Então, esses opostos não são legais. Se ela estiver muito úmida também, cicatrização está comprometida, precisa de gerenciar e precisa de um especialista. Então, assim, são alguns dos fatores que pode precisar aí do especialista, né? Que pode não, que deve, precisa de uma atenção especializada. E o outro também que a gente não pode deixar de falar é o sangramento. Porque às vezes, né, precisa de reavaliação, tem ruptura de vaso sanguíneo, de artéria, então a lesão está sangrando muito, aí já começa a comprometer outras coisas do paciente também. Então a gente precisa ficar muito atento nessas questões. Não, é interessante você falar isso, porque eu vou falar que você falou vários fatores, mas assim, na minha opinião, se tem qualquer lesão, tem que procurar o especialista. Eu vou puxar saco aqui, mas assim, não é só para ferida complicada e crônica, não. Ferida aguda e ferida cirúrgica, inclusive, para ter um resultado melhor, eu sou suspeito para falar porque os meus pós-operatórios, a Bianca acompanha e os resultados são bem acima da média, então A gente consegue observar mesmo. fica melhor, o número de complicações diminui, para cirurgia muito. plástica melhora. E tempo também, né, gente? O tempo de cicatrização. Os tempos de cicatrização, ele potencializa muito. Sem dúvidas. Assim, dando continuidade, assim, né, eu queria falar agora do colágeno, né, que é a proteína mais abundante no corpo e é a proteína da moda. E atualmente, né, fala Super E polêmica. E aí, Helena, conta pra Vamos de gente. polêmica. O uso do colágeno é interessante? Helena Não polêmica. o colágeno é importante na cicatrização? Conta aí pra gente. Vai ter polêmica, tá? Estamos aqui pra Existe os dois grupos, né? Os que apoiam o colágeno e os que não apoiam. Eu tô no meio, eu tô ainda Buscando evidências. buscando evidências que realmente me sensibilizem e me convençam e também me passam tamanha confiança em poder indicar o uso, porque a gente tem que levar em consideração o alto custo desse colágeno, tá? Na verdade, a gente produz no nosso corpo, né, aminoácidos, por exemplo, a prolina, que eles que fazem essa produção natural, essencial de colágeno do nosso próprio corpo. Então, ainda eu tô me atualizando de coração aberto para novos estudos e estudos mais potentes, para que eu possa falar com o paciente que realmente vai valer a pena um investimento alto e que aquilo realmente vai me potencializar o suficiente naquilo, porque o que eu percebo desse uso é que ele não potencializa tanto, né, essa cicatrização. Como vem a promessa. Como vem a promessa, tá? Exatamente. Se promete um mundo e a gente tem ali 1% de aproveitamento do colágeno ingerido ou até nem 1%. Será que então não é melhor eu nutrir esse paciente com vitaminas e minerais muito mais palpáveis, mais baixo custo, ajustar uma alimentação mais saudável e realmente isso vai potencializar muito mais do que 1%? Do que eu pedir ele para comprar um colágeno da moda X, com custo altíssimo. Então, assim, eu tenho essa sensibilidade de custo-benefício para o meu paciente, então por isso que ainda eu não consegui ter um que me convença cientificamente para falar assim, paga que vai valer a pena, sabe? Não vou fazer isso com o meu paciente, com pessoas próximas, né, em tratamento, que já está tendo custos com outras coisas, e a gente vai fazer o ajuste alimentar e de vitaminas e minerais que vão ser muito mais potentes. Então, assim, a polêmica vem daí, tá? Helena, eu pego no consultório paciente que às vezes chega pra mim com aquela lista de medicamentos, suplementação, e tá lá um colágeno, caríssimo. Caríssimo. E aí, às vezes, ele só precisa de remodelar as bordinhas, limpeza adequada, Sim, o basiquinho bem feito. iniciar o exudato, manipular a cobertura corretamente mesmo que vai ser utilizada ali. Então, assim, nem sempre vai ser o colágeno. Tem pessoas que, só atualizando os nossos ouvintes, que tem
Que tem essas duas controvérsia que a gente tá vertentes falando também que é- de usar e não usar. A questão é, a gente está focando no benefício do paciente, dessa potencialização. Se você quiser utilizar, ok. Mas a questão é, vai valer a pena. vai valer a pena? Não é mais fácil você fazer o básico bem feito, se hidratar, gente, por favor. Não adianta tomar o colágeno caro se você não toma água. Não vai adiantar. Seu processo de regeneração celular vai por água abaixo, porque a água ali, ela é essencial, né? As vitaminas e minerais são essenciais. Então, assim, fazer o básico bem feito e procurar o profissional para tratar essa cicatrização com eficiência, então, com foco no problema e, com certeza, estar bem nutrido e preparado para esse processo. Gente, e assim, sinceramente, não tem nada mais importante do que saber olhar o profissional, o paciente de forma, o profissional olhar o paciente de forma individual. Sim, com certeza. Cada caso vai ser um caso, vão ter comorbidades, vão ter hábitos de vida, vão ter crenças Sim. que vão interferir no processo. E a gente Então, vai saber olhar precisa de forma juntar tudo individual. isso. A gente precisa respeitar tudo isso. E só ressaltando que a gente estava falando de colágeno para cicatrização. Por favor. Tem outras formas de colágeno que tem bom embasamento, como na área da gente para artrose, Pra cicatrização. Para cicatrização. tem um ótimo embasamento aí. Pode continuar usando seu colágeno para as outras coisas, tá, Pra gente? cicatrização. É porque tem polêmicas em várias Todos os áreas, âmbitos. E tem evidências também em várias áreas. Então, por isso que sempre falando de colágeno, realmente É polêmico. é polêmico. É polêmico. Exato. Sempre vai ser. É, porque existem essas Mas é muito legal a gente poder falar isso tão abertamente aqui. Porque Muito bom. eu não vou, por exemplo, levantar uma bandeira para ficar bonito aqui, entendeu? A gente pode falar abertamente como tá falando e as pessoas também se identificarem, né? Falar assim, realmente eu tô, às vezes, Eu já pensei. pecando nisso aqui, sendo que eu poderia estar acertando no básico, sabe? Não, e pode ser que a próxima temporada o suplemento da moda já seja outro. Isso. É verdade. Não, bacana demais. É bom a gente compartilhar esses conhecimentos aí mesmo. E assim, pra gente finalizar aqui, eu gostaria de ver com vocês, vocês compartilhassem com a gente um caso de sucesso, assim, de cicatrização, que vocês acompanharam e tudo. Acho isso interessante. Nossa, gente, eu vou compartilhar com você em casa. Eu tenho vários pra falar. Eu imaginei, por isso que eu falei, fala um. Eu tenho um caso recente, assim, que foi muito maravilhoso. Eu recebi uma paciente no consultório. Ela veio com o marido e a filha. Elas chegaram até mim, eu fui dar uma palestra numa faculdade, que eu fui convidada para falar sobre cicatrização. E aí a filha, no final da palestra, me abordou, pedindo contato da minha clínica. Ela queria levar a mãe dela, que a mãe dela tinha uma lesão. E aí ela chega para mim nessa consulta com essa filha e o marido. E o marido fala para mim, doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento ver essa mulher chorar mais. Ela tem essa lesão há 20 anos. Ela já tinha passado por todos os especialistas que vocês imaginarem. A última, ela estava fazendo uso de álcool. Não, Eu choco completamente. Tortura. Botox, torturando a paciente mesmo, ressecando tecido. o tecido ressecado, você acabou de falar, né? E aí, ela chora muito, ela tem muita dor. Como é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. São 20 anos de lesão. Aí, comecei do básico. Como é que são os hábitos, o dia a dia, as comorbidades? Pedi exame de rotina. E a filha dela falou uma coisa pra mim na primeira consulta, paciente diabética. A filha dela vira pra mim e fala assim, olha, doutora, eu vou te falar uma coisa. Enquanto nós estávamos aguardando a sua consulta, eu não costumo atrasar, viu, gente? É muito rapidinho. Ela tomou 6 chocolates quentes lá fora. Meu Deus. Um copo de chocolate quente, Diabética, né, também. 100% de açúcar. Ali, você já acende a luz e fala, a alimentação dela é toda errada. Glicose em descontrole não vai cicatrizar nunca. E aí comecei, né, a trabalhar essas questões com ela. Pedi exames laboratoriais, hemoglobina glicada de 13. E aí a gente foi indo, eu falando pra ela comer ovo, vamos comer carne, vegetal de folha verde escuro, beber bastante água. Identifiquei qual era o tipo de lesão, a etiologia, que elas foram tratando. Linda. Totalmente cicatrizada, já dei alta, já tem um mês já. E aí, O marido dela ficava assim, como assim? Aí cada vez que a gente ia, era uma insuficiência venosa, né? A gente tirava a bota de urna, ela falava, meu Deus, como assim? Tá cicatrizando. Então, assim, foi um caso muito maravilhoso recente que eu tive no consultório e que foi o fator nutricional, assim, principal ponto que a gente tratou, identificou e foi muito maravilhoso
identificar esses fatores e ter esse sucesso, sabe? O meu, vou falar bem rápido, um caso muito rápido, que é o poder transformador do controle glicêmico. Então, o paciente veio pós-operatório, só que com a glicemia muito alterada, hemoglobina 9,8. E o meu primeiro ponto-chave, eu falei com ela, só vai melhorar quando a gente melhorar a sua glicemia. E você tem que estar disposta a entender a importância desse controle. E aí, em questão de 2 meses, essa glicemia ficou excelente, como nunca também, muito, de uma vida inteira. E ela falou, nossa, tô muito melhor, minha cicatrização fechou, tá perfeita, sequinha, super resolveu. Então, a questão assim, de 2, 3 meses de ajustes, eu também já percebi essa questão transformadora mesmo desses nutrientes, desse controle glicêmico. Então, assim, é só um bate-bola bem rápido mesmo. A gente poderia ficar aqui até amanhã relatando casos e histórias que talvez vocês se identifiquem também, mas tudo envolto dessa nutrição, do tratamento adequado. Eu acho que, assim, nosso trabalho não é cicatrizar a pele, tratar a questão nutricional, tratar deformidades, é sensibilizar o paciente. Com certeza, a importância daquilo. É sensibilizar, mostrar para ele a importância e acompanhar mesmo da forma que a gente faz, e o sucesso é... Exato, agente transformador, com certeza. Com certeza. Não, muito, muito bacana mesmo ver, assim, essas histórias de sucesso aí. A gente fica feliz. Muito bom. Assim, a gente vê que o comprometimento do paciente, quando ele é guiado por um profissional competente, dá resultado, né? O resultado Faz toda a diferença. Exatamente. Gente, muito obrigado, Helena, Bianca, por compartilhar essas informações. Obrigado, Gélis, pela companhia aqui. Se você não viu os outros episódios, né, volta aí na playlist para acompanhar, que tá muito bacana essa temporada. Não perca os próximos, que também tem temas muito legais aí pela frente. Ficamos por aqui. Se você não segue ainda, já aproveita, segue e ativa o sininho para ver as próximas publicações. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Essa temporada contou com o apoio de Valéria Vilas Boas Móveis e Nossa Terra Pomar e Jardim.